Hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 19ª semana do Tempo Comum e o trecho do Evangelho desse dia é de Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. O trecho do Evangelho de hoje é o último trecho do discurso de Jesus sobre a Igreja, do discurso eclesiológico. Vale dizer que esse capítulo é uma coleção de ditos de Jesus sobre a eclesia, sobre a Igreja, sobre a comunidade. Trata-se de um discurso, podemos dizer, embrionário sobre a Igreja. Nesse capítulo 18 de Mateus, a Igreja é apresentada como uma realidade simples, que faz parte do cotidiano e, ao mesmo tempo, apresenta também o seu aspecto mistérico. O tema do Evangelho desse dia é o perdão, que tem a sua origem na compaixão e que deve ser oferecido sempre. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Pedro sugere antecipadamente uma resposta: até 7 vezes. Não se trata simplesmente ou absolutamente de uma cifra, não é? Ou de uma operação matemática. A cifra 7 é tradicionalmente o número da perfeição. A pergunta de Pedro não implica a restrição do perdão a uma quantidade de vezes, mas ele pergunta
Isto sim, se ele está obrigado ao perdão perfeito, representado pela cifra 7. Jesus certamente surpreendeu Pedro e certamente há de nos surpreender também. Surpreendeu Pedro e aos demais discípulos, a quem o discurso sobre a igreja se dirige. É necessário, diz o Senhor, perdoar até 70 vezes 7. Jesus sugere um perdão perfeitíssimo, ilimitado, reiterado inúmeras vezes. E Jesus ilustra sua resposta com a parábola do devedor implacável, ou sem compaixão que, perdoado de uma enorme dívida pelo rei, não foi capaz de perdoar o seu companheiro que lhe devia apenas 100 moedas. Pedro certamente pensava ser generoso ao indicar a cifra 7 como número de vezes para perdoar alguém. Mas, corrigindo Pedro, Jesus diz 70 vezes 7. Isso significa que não se pode pôr limite à disposição e à abertura para perdoar. Perdoar sempre, pois Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre e não nos trata segundo as nossas faltas. As cifras 7 e 70 vezes 7 evocam Gênesis 4:24, onde lá é questão de vingança a respeito de Caim e de Lameque. À cadeia de vingança e violência, Jesus opõe a fraternidade disposta a perdoar sem limite. A razão do porquê não se deve colocar limite ao perdão é dada pela parábola do devedor sem compaixão. O sentido de toda a parábola se encontra na boca do próprio monarca. O devedor de uma soma incalculável devia perdoar seu semelhante, que lhe devia uma quantia irrisória. Por quê? Porque ele mesmo tinha sido beneficiado pela generosidade do rei. Empregado perverso, diz o rei, eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? De certo modo, o servo sem compaixão fere o seu senhor, pois a sua atitude impiedosa em relação ao seu semelhante demonstra a sua mais total incompreensão em relação à graça que ele mesmo recebeu, a graça do perdão. A lição parece-me clara. É necessário perdoar de coração o irmão, como Deus perdoa generosamente a cada um. É preciso imitar Deus no amor, na compaixão, no perdão. Deus perdoa sempre. Se a compaixão, ou melhor, se a comunidade não perdoa, ela não pode honrar a Deus. A falta de perdão é um grande escândalo. A falta de perdão entre nós, que somos membros da Igreja de Cristo, é um grande escândalo. Que Deus nos ajude a sermos agradecidos pelo perdão que nós sempre recebemos de Deus
E que Deus nos conceda também a nós a graça de perdoarmos os nossos semelhantes e de sermos sempre pontes de reconciliação. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.